Salve, rapaziada do Clubismo Carioca. Olha só a questão que o André Rizek levantou aqui. Eu não sei se teve incentivo financeiro pro time do Tátira, da LDU Acho difícil. ou do Central Córdoba. Aqueles outros times tem difícil. Bom, eu achei meio bizarro um jornalista, né, meio que fazer uma acusação dessa meio que leviana, sem saber, nem conhecendo o time, mas vamos lá, né? Vídeo todo pra gente destrinchar aqui o que ele Vai fala. coordenar. O Flamengo que vai ditar como tem que ser jogado. O Flamengo que vai ter posse de bola. O Flamengo que vai ter que pressionar. E eu vi uma coisa no Flamengo, não vi uma coisa no Flamengo, que, por exemplo, a gente vê quando o Botafogo joga em casa. É a pressão. É pressionar na linha alta. Eu não vi o Flamengo fazer isso contra o Deportivo Táchira. E eu pensava que o Flamengo fosse começar esse tipo de jogo, um jogo tão importante, e eu falei lá em casa, falei assim, o Flamengo vai ganhar de uns 3. Como eu achava que fosse, e no primeiro tempo. Só que o Flamengo não pressionou. Os caras começaram a entender que, eles não estão pressionando? Começar a botar as manguinhas pro lado de fora, vamos colocar a mãozinha pro lado de fora das mangas, porque dá para fazer alguma coisa a mais. Então, assim, não foi um jogo que o Flamengo criou tantas ocasiões que o goleiro rival saiu como melhor em campo. Não foi. Pelo contrário, o melhor em campo foi o Rossi. Exatamente. Porque ele fez a grande defesa da partida. Então, assim, elogiar o Flamengo pela classificação, óbvio. O Flamengo classificou. Jogou o suficiente para fazer 1-0 e não tomar gol. Assim, classificou, nota 10 pela classificação. Agora, nós temos que entender que vamos jogar contra 6 ou 7, o time que vão defender com 6 ou 7, o Flamengo tem que estar preparado para isso. O Flamengo tem que ter no seu repertório jogadas para fazer com que a zaga adversária seja batida. O Flamengo, eu não vi movimentação no ataque do Flamengo como a gente está acostumado a ver. Mobilidade. Sabe? Seja o ponta puxando para o meio, para o lateral entrar no segundo pau, seja um cruzamento de um lateral para o outro. Sabe? Então eu achei o Flamengo assim, muito, como posso dizer, estático em termos de movimentação. Pouca movimentação Felipe, no Flamengo. Uma reflexão. O Flamengo não vai enfrentar mais equipes do nível do Táchira. Daqui para frente os desafios crescem. E a sensação que a gente tem é de que talvez o Flamengo esteja muito mais preparado para os grandes desafios do que para jogos como esses que a gente viu ontem. Me explica isso, por favor. Talvez não seja um descaminho. O Flamengo faz grandes jogos contra equipes que jogam e daqui para frente na Libertadores todo mundo vai ter que jogar. Daqui para frente o nível é outro. Daqui para frente você não tem mais tática. Ainda nem tanto, né? Nem tanto, por exemplo, o Flamengo... Mas peraí, você prefere... Você não acha o Flamengo Entra na cabine do Silvio Santos. Lino, você prefere enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque ou o Tátira no Maracanã? O Palmeiras, porque eu sei como jogar com um time Sério? que vale a pena. Que é isso? Eu prefiro jogar com... Calma, é outra situação. Se você está preparado para os grandes jogos, se você está preparado para os grandes momentos, você não está em descaminho. Você está em descaminho se você, na hora do jogo grande, não for capaz. Esse elenco do Flamengo talvez precise ter a orelha puxada, porque se acomoda, porque dá a sensação de que escolhe o jogo, dá a sensação de que não se empenha tanto nos jogos um pouco menores. Mas se ele joga nos grandes jogos, ele tem um caminho. Mas tem uma Concordo, questão... você quer dizer o seguinte, eu concordo com você. Assim, eu vi esse time do Flamengo amassar o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil ano passado. Esse time aí, do Felipe Luiz. Dominar completamente o Corinthians no Maracanã na semifinal. Fazer jogos de almanaque esse ano no Campeonato Brasileiro contra a Juventude, contra a Corinthians. Taticamente, um grande jogo contra o Palmeiras, embora tenha sido no detalhe, né? O Palmeiras poderia ter Mas feito no final 1 a 0. ali também, né? Mas no segundo tempo, um grande jogo bem, do Flamengo, foi bem. Então, assim, é um time que já... A gente sabe do que esse time é capaz. A gente sabe. E aí, entra a Libertadores, e não é só desse ano. Nos últimos 3 anos, curiosamente, assim, queria entender, nos últimos 3 anos, o Flamengo teve campanhas absolutamente pífias na fase de grupo da Libertadores e passou em segundo nos últimos 3 anos. E dá uma olhada nos grupos. Tudo bem, teve o Racing um ano, né, um time grande da Argentina, mas sempre com uma pontuação muito baixa. Ano passado, por exemplo, o Flamengo ficou em segundo com o Bolívar na liderança. Vão chegar esperando o que o Flamengo vai fazer. Isso é o normal. Isso é o normal. Os clubes, não importa se é clube grande ou não, vai chegar no Maracanã e se espera que, no mínimo, os 10 primeiros minutos seja de um massacre do Flamengo. Seja de um Flamengo pressionando alto, perdendo a bola e tendo que recuperar a bola lá no campo de defesa ainda. E o Flamengo tem material para isso. Eu acho que se o Flamengo joga esse jogo de ontem, se ele faz uma pressão, principalmente a pressão pós-perda, de repente perder a bola lá no campo do adversário mesmo, Felipe. e ir lá e massacrar, o Flamengo tinha matado o jogo ontem no primeiro Essa é a tempo. questão. Eu acho que a dúvida eu acho que o Felipe tem essa coisa na cabeça.
Também imaginei que o Flamengo fosse fazer essa pressão. Mas o Flamengo entrou ontem com o Pedro e com a Arrascaeta junto. Você pode ver que todos os jogos que o Flamengo faz pressão, Felipe Luiz já falou sobre isso. ele não consegue fazer pressão com esses dois jogadores. Ele não consegue ter, se perde, pressiona, essa intensidade. Então ele escolheu, ele imaginou, como era um jogo mais fácil, teoricamente mais fácil, e era mesmo, ele imaginou, eu vou ter mais a bola, eu vou amassar jogando. É um jogo de controle. Jogo de controle. E ele não conseguiu. Ele não conseguiu render ofensivamente aquilo que ele imaginou. Tá, o problema é da ideia? Não, então, aí, quando ele tem uma ideia, que pra mim hoje o Flamengo joga melhor, e eu tô com o Felipe, o Flamengo hoje, ele joga melhor, até é engraçado falar isso sobre esse time do Flamengo, sem a bola, porque ele marca muito, ele amassa a equipe adversária. Mas quando tem a bola, o Flamengo tem dificuldades. O Flamengo tem o De La Cruz, né? O De La Cruz é um motorzinho. De fato, o De La Cruz, quando tá jogando também, é outra situação. Que ele machucou contra o Botafogo, inclusive. Sai pra pegar lá na frente e volta. E a perda de um jogador como esse, e também do Plata, que principalmente num contra um, o cara que tem muita qualidade e velocidade, é algo que também tem que ser falado, de fato, né? Mas mesmo assim, eu acho que mesmo com o Pedro e com a Arrascaeta jogando em casa, com um time bem abaixo como é o Táchira, eu acho que o Flamengo deveria ter feito um pouquinho mais. Você acha que o problema é ideia ou é jogador? Ou é fase de jogador? Não, eu acho que o problema, na realidade, foi a decisão tomada pelo treinador. É a escolha. São escolhas. Às vezes vão acertar nas escolhas ou não, né? Então, assim, de repente na escolha. Foi a escolha que ele fez para esse jogo, como o Paulo falou. Um time mais fácil, vamos bater, vamos fazer o gol na hora que quiser. Só que, de fato, acontece o que ele falou, o próprio Felipe falou. A ansiedade, porque vai passando o tempo, o jogador, o time não faz o gol e a torcida começa burburinho. E começa aquilo dali, vem pro psicológico do atleta, o cara fala, a gente tem que fazer um gol, tem que fazer o gol. E, às vezes... na ânsia de fazer um gol, na ânsia de matar logo o resultado, o que acontece? O time, ao invés de estar todo mundo dentro de campo, tudo bonitinho, o cara começa a sair da posição e, de repente, encaixa um contra-ataque, sai da organização. Então, de fato, não fazer gol no início para o Flamengo, eu tenho certeza que não estava no script para o Flamengo. Eu não sei se teve incentivo financeiro para o time do Táchira, da LDU Acho difícil. ou do Central Córdoba. Aqueles outros times tem difícil ter de pagar eles. Então, como é que eles vão ter dinheiro? Eu não sei. Os jogadores falam assim, não, paga a gente. Só sei assim, eu achei, fazer um elogio, o Táchira é um time muito fraco. Mas, assim, achei elogiável a maneira como eles terminaram o jogo, cara. Sem nenhum ponto, né? Tentando somar o primeiro ponto deles, indo pra cima do Flamengo. Eu sei, assim, eles colocariam na história. Caímos na fase de grupos, mas derrotamos ou empatamos com o Flamengo no Maracanã. E eles terminaram o jogo de um jeito, assim, botando medo no Maracanã inteiro, cara. E eu queria colocar a classificação final do grupo, para quem não sabe ainda, entender o quão dramática foi essa classificação, o quanto ela foi no detalhe, o quanto qualquer coisinha poderia ter mudado a situação no grupo. Coloca pra gente, por favor. 3 times empatados com 11 pontos e 1 com 0. Então, assim, qualquer pontinho para cá ou para lá, né, a diferença, o que levou o Flamengo à classificação é o saldo de gols, né? O que leva a LDU à liderança é 1 gol a mais do que o Flamengo. Então foi o detalhe do detalhe do detalhe. Eu queria mostrar nessa linha do detalhe do detalhe do detalhe. Se o Flamengo faz 1, não passa em primeiro. Ele iguala a LDU em saldo de gols. E perde no número de gols perde em gols pró, precisaria de, que é o segundo critério. De mais 2. Exatamente, precisaria de mais 2. Vai fazer 3-0 ontem. Perfeito. Eu quero mostrar, diante dessa quantidade de detalhes, 3 momentos em que o Flamengo flertou com a eliminação. Porque se ele derrotou o Táchira ontem, o Rossi fez a defesa que fez, ele também derrotou o Táchira na Venezuela e no último lance do jogo levou uma... Cara, todo respeito. Mas olha o que esse cara fala. Pergunta, né? Se o Táchira teve um incentivo pra correr, né? Contra o Flamengo. Cara, bizarro. Sobre, né, a classificação. Porra. Nossa, brother, não tenho o que falar. Não tenho o que dizer. Classificou? Show. Mas, cara, que perrengue, brother. Que perrengue, mano. Perrengue. Mas passou, né? Isso aí.